Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre taxonomias, que basicamente são análogas aos vocabulários controlados, uma forma de organização do conhecimento no acervo. No Tainacan existem algumas possibilidades de se trabalhar taxonomias, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom pessoal, então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês quanto às taxonomias é justamente a página na Wiki do Tainacan sobre taxonomias. Aqui vocês podem ter um apanhado mais descritivo do que são essas taxonomias no Tainacan e de como aplicá-las no seu acervo, nas suas coleções, através do Tainacan. Então, novamente, recomendo essa referência para que, se caso tenha ficado alguma dúvida após o vídeo, que vocês consultem a wiki do Tainacan na área de taxonomias para complementar as informações que eu vou passar para vocês aqui hoje. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos do que poderiam virar taxonomias no Tainacan. Um exemplo bastante utilizado na realidade dos museus brasileiros hoje é o Tesauros para Acervos Museológicos, que foi realizado pela Helena Dodge e pela Maria Helena. Esse Tesauros é bastante amplo, mas ele contém termos e subtermos, ou seja, ele contém uma hierarquia de termos que permite com que a gente classifique os objetos de acordo com esses termos. Então, se o objeto é uma munição, se é um transporte aéreo, se é um objeto pessoal, a gente consegue classificar a temática dos objetos a partir de uma taxonomia, de um tesaurus, e esse tesaurus ele pode ser utilizado por vários acervos, por várias instituições sobre a mesma temática. Isso permite manter uma lógica de interpretação temática entre os acervos em diferentes instituições, em diferentes contextos de acervo, do ponto de vista institucional, e permite que seja interoperável o entendimento e até mesmo a agregação desses acervos a partir do momento que eles utilizam uma mesma taxonomia, um mesmo vocabulário controlado para classificar os seus objetos. Além desse tesauro que eu apresento aqui para vocês, para acervos museológicos, existem outras opções internacionais. Por que as opções internacionais são interessantes também? Porque ela permite, observando pelo ponto de vista da integração, desse ponto de vista de observar o conhecimento, acervos culturais, por exemplo, internacionais, poderiam ser agregados a acervos nacionais, se pelo menos esses vocabulários, é claro que tem outros fatores de agregação, mas se pelo menos os vocabulários controlados, utilizados entre as instituições na catalogação dos seus objetos nos seus acervos, fossem os mesmos, a gente teria uma camada semântica, uma camada de significado, de conhecimento, a gente daria um passo em busca de unificar, de padronizar a forma de interpretação temática de conhecimento entre esses acervos. Então, aqui eu mostro, por exemplo, o Iconclass, que está disponível aqui no iconclass.org, um vocabulário controlado disponibilizado para a área dos museus de forma geral, então vai tratar de várias temáticas que objetos museológicos se classificariam. A gente tem ainda a opção da Biblioteca do Congresso, né, sobre o tesauro para materiais gráficos, então posters, fotografias, recortes de jornais, etc. Então, aqui você teria um acervo, um vocabulário controlado para tratar acervos deste contexto, desse tipo de objeto. E se você ainda não tem um tesauro, se você ainda não tem um vocabulário controlado para classificar os seus objetos, talvez essas opções que eu estou apresentando aqui sejam opções interessantes. A gente ainda tem esse vocabulário controlado aqui, que também está na área dos museus, que vai muito semelhante ao que é colocado no tesauro utilizado pelos museus no Brasil hoje, colocar algumas categorias de classificação dos objetos. Então, objetos recreacionais, objetos não classificados, ferramentas e equipamentos para materiais. Então, a gente tem nessa nomenclatura para catalogação no âmbito dos museus, que é isso que eu apresento aqui para vocês, um vocabulário interessante. Por fim, apresento uma referência muito amplamente aplicada de forma internacional na área cultural, que é do Goethe Institute,
que são os vocabulários Getty. Então, eles têm vocabulário controlado, tesauros aqui no caso, para arte e arquitetura, para nomes geográficos, para objetos, nomes de autoridades de objetos culturais, além de uma lista de nomes de artistas, então, de forma controlada, tem um vocabulário só para iconografia e categorias para descrição de trabalhos de arte. Então, esse instituto ele é famoso por disponibilizar esses conjuntos de organização do conhecimento para as instituições culturais. Então, aplicar um pouco desse vocabulário também em âmbito nacional permitiria esse nível de integração que eu menciono. Mas, bom, vamos para o Tainacan. Onde que no Tainacan existem taxonomias? É bem evidente que nessa parte aqui do repositório as taxonomias estão exemplificadas por esse ícone de hierarquia, e só estão aqui na parte de repositório porque quando você insere um vocabulário controlado no Tainacan, ele vai servir para todo o seu acervo, independente de se você tiver uma ou mais coleções, esse vocabulário controlado ele vai poder ser utilizado em várias coleções do seu acervo, tudo bem? Então, eu vou aqui clicar em taxonomias. A gente, nessa instalação de exemplo, já tem algumas taxonomias. Por exemplo, foi criada uma taxonomia para classificação, foi criada uma taxonomia para data de produção, para material e técnica, para palavras-chave. E o que isso significa? Por exemplo, data de produção, por que eu criaria uma taxonomia para isso? Nesse caso específico, a data de produção ela segue um padrão de nomenclatura, um padrão terminológico, que são os séculos. E pelos atributos que eu vou mostrar aqui para vocês que a taxonomia no Tainacan permite, foi interessante aplicar nesse caso para agregar os objetos por termos. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas antes disso, eu vou entrar aqui na taxonomia de classificação, só para mostrar para vocês o que é essa interface de taxonomia. Então, primeiro você vai definir o nome, a descrição, muito do que a própria interface do Tainacan já pede em vários outros níveis, como metadados e filtros. Você tem aqui a opção de permitir ou não termos novos. O que isso significa? Em uma taxonomia, ela parte de uma premissa que você tem um vocabulário controlado, ou seja, você já tem uma lista de termos hierárquicos ou não ali, e esses termos eles estão definidos que serão aqueles termos utilizados para classificar os objetos do seu acervo. Mas tem dois pontos aí. O primeiro ponto é quando você já tem uma lista completa. Por exemplo, o Tesauros para Acervos Museológicos que eu mostrei. Ele já está pronto, ele já está dado e você não vai acrescentar mais nenhum termo ali. Você vai utilizar só os que existem ali. O segundo ponto é quando você quer criar uma taxonomia, porém você não tem os termos tão claros, os termos que você vai utilizar para classificar os objetos. Então, quando você não sabe quais termos você vai utilizar, você deixa essa opção marcada, então permita termos novos, e à medida que você for catalogando os objetos, esses termos vão sendo inseridos na taxonomia, no seu vocabulário controlado. Ele vai ser um vocabulário controlado construído a partir da catalogação dos objetos no acervo. Quando você já tem um vocabulário controlado que não vai permitir nenhuma inserção de novos termos, a catalogação de objetos no acervo vai depender única e especificamente dos termos que já existem, aí você desmarca essa opção aqui. Como eu mostrei também no vídeo sobre metadados, lá tem também essa opção de permitir novos termos, você deixa desmarcado lá. E aí você mantém a integridade do seu vocabulário controlado dessa forma. Bom, o nosso status aqui dessa taxonomia ele é muito semelhante ao status do metadado, status da própria coleção. Você pode criar essa taxonomia de forma pública, você pode ter uma taxonomia privada para gestão interna da instituição, pelo acervo ali. Ou como rascunho, que é uma coisa que ainda está sendo trabalhada, você deixa como rascunho até terminar. E por fim, você já deixa no lixo, às vezes você quer criar um teste só para ver como funciona, você já cria como um lixo ali, só para entender esse processo. O Slug, como no processo de criação de coleção que eu mostrei em outro vídeo, é a forma como o usuário pode acessar essa taxonomia através de um link. Nesse caso, seria o link do site /classificação-2, tá? Ele conseguiria ver todos os termos dessa taxonomia.
Essa opção de habilitados para tipos de post, isso é uma coisa relacionada a essa relação do Tainacan com o WordPress, que eu já expliquei num vídeo sobre a infraestrutura técnica. E além de você criar uma taxonomia no universo do Tainacan, você pode abrir ela para a criação de conteúdo no seu site, então para posts, páginas ou blogs. Essa opção se você quisesse explorar essa taxonomia no conteúdo do site, você marcaria essas opções, tá bom? E aí a opção de salvar, ela vai salvar as alterações que eu já tinha feito aqui nessa taxonomia. E em termos, aqui em cima, ao clicar em termos, a gente tem a opção de criar um novo termo e a gente tem a opção de explorar um pouquinho os termos que a gente já tem. Vou passar da criação de taxonomia do zero, mas antes eu vou mostrar para vocês como é que se forma essa taxonomia. Essa taxonomia aqui de classificação, ela é um recorte básico da taxonomia do Thesaurus para acervos museológicos, não tem todos os itens, mas tem alguns o suficiente para eu mostrar para vocês que existe a opção de hierarquia no Tainacan, tudo bem? Então, por exemplo, o objeto do tipo arma, ele é filho do objeto do tipo caça-guerra. É um termo filho. O termo caça-guerra é um termo pai, o termo arma é um termo filho, é um subtermo. E quando a gente for classificar o nosso objeto, a gente vai colocar que ele é uma arma, por exemplo. Automaticamente o Tainacan vai entender que ele está tanto dentro da classificação de arma quanto dentro da classificação de caça-guerra. E o usuário vai poder explorar isso através desses dois ou mais níveis que você criar, tá bom? E aí, por fim, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: eu vou editar um dos nossos termos que já tem objetos indexados e eu vou mostrar para vocês que é possível visualizar um termo no site através do Tainacan. Vou clicar aqui nesse visualizar no tema. E o que vocês vão ver é o seguinte: eu abri uma página do site, é uma página do Tainacan, uma página do acervo, que agrupa os objetos de caça-guerra. Ou seja, a partir da taxonomia, você permite o usuário clicar no termo e abrir essa página do termo que agrupa só os objetos desse termo. Então, a taxonomia, uma vez que você entende essa funcionalidade, ela abre uma infinidade de possibilidades para você explorar até a divisão do seu acervo. Às vezes o seu acervo ele é dividido em coleções. A coleção da primavera, a coleção do outono, por exemplo. E você não precisa criar coleções diferentes no Tainacan. Você pode criar uma taxonomia para essas coleções e dizer que você tem objetos da coleção de primavera, você tem objetos da coleção de outono e permitir que o usuário navegue só entre eles através dessas páginas para o termo específico, tá bom? Então, é um pouco de um incômodo que eu deixo para vocês para pensar bem em como utilizar a taxonomia nas diferentes propostas que ela dá, principalmente através do Tainacan. Vou passar rapidamente aqui, vou voltar aqui na página inicial, vou confirmar, e vou passar rapidamente na criação de uma taxonomia. Então, vou clicar aqui em nova taxonomia, vou dar um nome para ela, nova taxonomia de exemplo. Eu poderia dar uma descrição para ela, ficaria ali junto com o nome para descrever o que essa taxonomia é. Novamente, o permitir novos termos ou não já expliquei, essas outras áreas eu também já expliquei. Vou deixar como está, tá bom? E vou salvar. Primeiro a gente salva a taxonomia foi efetivamente criada, só que com nenhum termo. Posso criar outra taxonomia ou eu posso começar a criar os termos nela. Novamente, se for uma taxonomia que eu vou preenchendo ela à medida que eu vou catalogando meus objetos, como no caso de não ser um vocabulário controlado, mas ser uma alternativa utilizada para dividir o acervo, seria interessante um caminho por esse sentido. Tá bom? De permitir novos termos e você não vai ter nenhum termo no momento da criação. Esses termos serão preenchidos no momento do catálogo. Vou clicar aqui em termos, só para a gente ver como funciona a criação de um termo. Então, vou criar um novo termo. E aí, esse termo, eu posso dar um nome para ele, termo 1. E percebam que ele me dá a opção de inserir uma imagem desse termo. Por quê? Lembra que eu abri, agora há pouco, vou voltar nela aqui, a opção de caça-guerra, eu poderia tanto dar uma imagem para essa página atrelada a esse termo, quanto no nosso vídeo sobre criação de páginas informativas utilizando o Tainacan, eu explico isso melhor,
Mas quanto na criação de páginas, eu poderia mostrar para o usuário que o termo, nosso termo 1 ele tem uma imagem específica, nosso termo 2 ele tem uma imagem específica, e eu poderia mostrar isso como uma página de conteúdo para o usuário clicar diretamente no termo e acessar só aquela divisão do acervo referente aos objetos indexados naquele termo. Então, por isso que eu tenho a possibilidade de inserir imagem aqui também, tá bom? Eu poderia inserir uma descrição aqui, mesma coisa para a taxonomia em si. E aqui embaixo ele me pergunta se esse termo ele é um termo filho de alguém. Aquilo um pouco da hierarquia que eu expliquei. Esse termo 1 que eu criei, ele tem um termo pai ou não? No caso, não tem, porque ele foi o primeiro termo que eu criei e ele está na classe superior. Eu vou deixar como está, vou salvar. Vou criar um novo termo e vou criar um termo 1.2. E aí sim eu vou dizer que esse termo 1.2 tem um termo pai, e eu vou buscar aqui, começando a digitar, qual seria esse termo pai dele, que é o termo 1. Vou salvar e olha o que vai acontecer. O Tainacan automaticamente identificou essa relação hierárquica. Então, o meu termo 1 tem como termo filho o termo 1.2. E o que seria isso de termo pai e termo filho? É justamente a subdivisão. Você tem um termo mais abrangente, que seria, por exemplo, aqui o termo caça e guerra, e você vai ter um termo menos abrangente, mais específico, que seria o termo arma. Então, é isso quando a gente fala de pai e filho. Bom, gente, sobre taxonomias, é até aqui que eu queria ir. Eu falo um pouco sobre taxonomias também nos vídeos sobre metadados, então quando você cria metadados que se relacionam com taxonomias, e no vídeo sobre filtros, que você pode criar filtros sobre taxonomias também. E eu deixo essa provocação para vocês de pensar a taxonomia como uma forma de subdividir seu acervo, sem você precisar ficar criando várias coleções para dividir o acervo e às vezes deixar tudo desconexo. Às vezes você cria uma coleção só, cria uma taxonomia para dividir o seu acervo e você deixa tudo num lugar só com a mesma estrutura de metadados, dividido pelos termos da taxonomia, que o usuário vai poder acessar pelas páginas como essa que eu mostrei. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que são taxonomias no Tainacan. Agradeço a atenção de vocês até aqui e até um próximo vídeo.